Na aula de hoje, faremos um mergulho em competência tributária aqui, tudo sobre o direito tributário aqui de uma forma fácil para você entender. Eu sou Kelly, venho te fazer o convite a já se inscrever aqui no canal Vitrine do Concurseiro, ativar o sininho, também deixar a chuva aqui de likes nesse vídeo que vai te auxiliar aqui rumo à sua aprovação. Meu povo, a gente traz aqui vídeos diários para vocês, gratuitos. Espero que vocês estejam aproveitando. Fazemos convite também, caso apareçam dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários aqui do nosso vídeo que eu vou adorar ler, respondê-los com muito carinho, tá bom? Bom, vamos lá para a nossa aula de hoje. Falaremos sobre competência tributária, é a nossa aula de número 7. Tá? Falaremos um tudão, né? As principais informações, claro, revisitando o que já vimos anteriormente, né? Do nosso direito tributário. Terão coisas aqui, como vocês poderão perceber, que simplesmente repetirão, né? A gente já viu, a gente vai revisitar. E aí sempre fica meu convite para você ver as nossas aulas anteriores, né? Elas são uma grande ajuda para você que está entrando pela primeira vez nesse universo aqui do direito tributário, tá bom? Bom, vamos lá entender o que é essa competência tributária aqui, afinal. Eu estou falando aqui de competência, aquela habilidade que eu preciso tanto para criar, para instituir, né? Então, eu estou falando aqui dos tributos propriamente ditos. Então, eu estou pensando na criação e na instituição desses tributos aqui. E eles vão me decorrer aqui do meu princípio da legalidade. Então, meus queridos, eu estou olhando aqui, basicamente, para minha competência aqui legislativa, né? Porque eu estou olhando aqui para o princípio da legalidade com o intuito de observar quem que vai me orientar nesse momento, né? São as leis ordinárias, são as medidas aqui provisórias e principalmente leis complementares, tá bom? Aí eu venho aqui para um segundo momento com vocês para entender quem, né? Quem que vai ter essa competência? Deixa eu ver que a princípio nós vamos falar dos nossos entes federados, então chamaremos aqui a presença da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios, tá bom? Deixa eu ver que eles, enquanto entes federados, possuem autonomia aqui, seja para instituir, para extinção, seja para majoração e até mesmo para, se for preciso, a redução, tá? Uma observação aqui importante que devemos considerar aqui nessa aula de hoje é que o nosso ente federado aqui, ele é destinatário dos nossos recursos, né, dos nossos advindos dos tributos, tá? Então, eles são arrecadados, por exemplo, por um outro ente, tá? Eu vou ver que essa arrecadação do outro ente não vai ter um efeito aqui que eu posso chamar de competência tributária, tá? O CTN, inclusive, nosso Código Tributário Nacional, toda vez que eu chamar de CTN, é o Código Tributário Nacional, tá bom? Ele vai ter aqui uma competência, inclusive, que vai falar que é daquele que tem sido atribuído. Por mais que eu arrecade, né, eu não sou atribuído a essa competência, eu não vou ser competente a ele, né? É uma coisa meio lógica, né? Mas às vezes os recursos passam, né, por um ente que não é competente. E a gente vai observar alguns casos disso mais para frente, tá bom? Então, eu vou ver um exemplo aqui, por exemplo, do IPVA. Eu tenho aqui o Estado, ele tem a possibilidade de distribuir as receitas com os municípios, tá? Mas eu vou falar aqui que a competência permanece do Estado, mesmo ele distribuindo as receitas com os municípios, tá bom? A nossa Constituição Federal aqui de 1988, ela não cria nenhum tributo, tá? E por isso que eu falei, a gente vai revisitar o que a gente viu nas aulas anteriores, né? Ela vai vir aqui e definir a competência para cada ente, né? E principalmente vai nos trazer aqui a competência para legislar aqui sobre o direito tributário. Então, a gente vai ver que há um caráter aqui mais objetivo. A gente vai ver que ele vai nos guiar aqui através das regras, né? Principalmente buscando o exercício da competência aqui tributária. Dar um exemplo bem simples é quando eu olho para a União. Ela vai ter a competência para legislar o direito aqui tributário.
Mas a União, ela não vai poder chegar aqui e instituir o IPTU e o ISS, por exemplo, porque esses vão ser de competência municipal e distrital. Perceba a diferença, a gente tem que tomar cuidado aqui com esses termos, né? Eu tenho que ficar atento com a diferença entre competência de legislar e instituição de fato, né? Para não ter dificuldade, né? Competência legislar, tá bom? São coisas distintas, como eu estou observando aqui com vocês. Então, nossa União não vai instituir o IPTU, isso fica aqui a responsabilidade do nosso município. Antes de ler aqui esse artigo 24, eu gostaria aqui de frisar com vocês também que União, Estados e Distrito Federal, eles legislam sobre o nosso direito tributário, tá? Então, eles vão observar uma legislação que seja aqui concorrente, tá? Já a União, ela vai buscar aqui estabelecer as normas gerais, vai não excluir aqui a sua competência suplementar, tá? Por exemplo, dos estados. E a gente vai ver que se não existir uma lei federal sobre as normas gerais, a gente vai ver que o estado é que vai exercer aqui a competência legislativa plena, tá bom? A gente vai ver uma suspensão da não revogação nesse caso, tá bom? Só para a gente entender. A lei federal vem aqui e vai suspender a eficácia da lei estadual a partir do momento que ela existir. Tá? Agora vamos atentar aqui a esse artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 1. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Aqui, o primeiro preâmbulo, a gente vai ver que no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita-se a estabelecer normas gerais. Segundo, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Terceiro, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. E a superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que for contrário, tá? Porque eu vou observar isso que eu acabei de falar, né? Tendo as normas gerais, eu sigo elas. Se não tiver, o estado aqui é quem vai executar sua competência aqui legislativa para poder, né, orientar. Eu vou ter aqui o caso do IPVA, sobre principalmente os estados-membros aqui, eles que vão ditar as normas gerais aqui nesse caso, tá bom? Porque eu vou ver que o CTN, inclusive, vai falar que aqui não contempla o IPVA. O CTN que a gente tem, ele foi editado sobre a Constituição de 1946. Naquela época não havia uma previsão sobre o IPVA, tá? Então, não há, inclusive, normas gerais por parte da União. Olha só esse agravo aqui, que inclusive eu trouxe para lermos. Ó, agravo regimental do recurso extraordinário. Deixa eu ver se vocês estão chegando aqui comigo. Estão. Trago aqui a lei estadual, né? No caso, alíquotas diferenciadas em razão do tipo do veículo. Primeiro, os Estados-membros estão legitimados a ditar as normas gerais referentes ao IPVA no exercício da competência concorrente previsto no artigo 24. Terceiro preâmbulo, da Constituição do Brasil. Né? Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência. É isso que ele está falando, tá? O Supremo possui orientação no sentido de que não há tributo progressivo quando as alíquotas são diferenciadas segundo critérios que não levam em consideração a capacidade contributiva. O agravo regimental a que se nega provimento, tá bom? Então, eu vou ver que aqui o meu artigo 30, inclusive, vai falar que compete aos municípios, segundo, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, com observação aqui, quem legisla concorrentemente sobre o direito tributário é a União, os estados e o Distrito Federal. Ao município, cabe apenas suplementar a legislação federal e estadual no que couber, tá? Então, aqui a gente percebe que o município, ele suplementa aqui a legislação, né? Como eu disse,
tanto federal, estadual, no que for, no que lhe couber. E isso, meu povo, é apenas, tá? No caso aqui de uma lei complementar, né? Quem que é a nossa lei complementar famosa? É o nosso CTN, o nosso Código Tributário Nacional, tá? Ele vai vir e vai estabelecer as normas gerais, tá? Então, ele que vai trazer aqui a legislação tributária, inclusive. O CTN é uma lei também ordinária, tá? Com status de lei complementar. Não esquecemos disso, tá bom? Só para que a gente possa, inclusive, fechar esse primeiro entendimento aqui sobre a competência em si, né? Que a gente estuda na aula de hoje, tá bom? Por quem é feito. Para partirmos agora para as características em relação à competência aqui tributária, tá? Então, a gente vai ver que no primeiro momento ela é indelegável. Como assim, Kelly? Significa que um ente aqui, ele não delega competência para instituir, né? Dando um exemplo aqui. O nosso artigo 7º vai falar, exceto as atribuições administrativas, elas são decorrência aqui do exercício da competência tributária, tá? E isso eu tô olhando para uma outra pessoa jurídica do direito público, tá? E eu trouxe observações aqui importantes. Quem legisla concorrentemente sobre o direito tributário é a União, os Estados e o Distrito Federal. Ao município, cabe apenas suplementar a legislação federal e estadual no que lhe couber. Você vai ver que quando falamos de delegação aqui, você vai ver que estamos olhando mais para a função, meus queridos, tanto de arrecadar como de fiscalizar os tributos. As demais aqui atribuições administrativas, inclusive eu vou chamar aqui de capacidade tributária. Então, por exemplo, eu tenho lá a minha União. Ela tem uma via aqui, competência tributária, a capacidade de instituir, né? Por exemplo, a contribuição para o custeio aqui dos conselhos, por exemplo, né? Os conselhos profissionais, né? Das categorias profissionais. Então, ela vai vir aqui e fiscaliza, vai fazer a fiscalização e principalmente a regulamentação. Vou ver aqui que quando eu olho para a União, ela vai poder instituir aqui uma contribuição para o custeio, no caso aqui dos conselhos das categorias profissionais. Então, eles vão fiscalizar e principalmente regulamentar aqui. Então, eu vou ver que há uma delegação de arrecadação aqui para o próprio conselho, tá bom? Por exemplo, o CRM, né? Ou o CRA. Os municípios, eles vão aqui fiscalizar e até cobram aqui, por exemplo, o imposto territorial rural, né? Então, eu vou ver que o ITR. Já quando eu olho para a União, ela vai buscar ser competente aqui para instituir o imposto, né? Então, mas repassa via lei a capacidade ativa, no caso, para o município, tá? É assim que funciona. Quando eu olho aqui para a minha capacidade tributária ativa, vamos tomar cuidado com esse termo. Eu estou olhando aqui para uma aptidão aqui no caso, para uma pessoa jurídica. Eu estou olhando aqui no polo que eu chamo de ativo, porque é um sujeito aqui ativo nessa minha relação jurídica, tá? Então, eu vou ver que é constituída aqui com uma ocorrência, inclusive, do fato gerador, tá? Então, eu vou ver que pode-se exigir aqui, inclusive, o tributo, tá? Nesse caso. Deixa eu até colocar aqui que eu trouxe uns trechinhos para vocês, ó, para estudarmos, ó. Processual civil e tributário, contribuições destinadas a terceiros, no caso do SENAI, um auto de infração, lavratura na vigência da Lei nº 11.457 de 2007, nulidade, modulação de refeitos, rejeição. Vamos ver, ó. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as contribuições destinadas ao SESC, SESI, SENAI e SENAC foram recepcionadas pelo artigo 240 da Constituição Federal e são contribuições sociais gerais, enquanto as mais recentes, falamos aqui no caso SEBRAE, Apex Brasil, APS e ABDI, têm natureza jurídica de contribuição da intervenção no domínio econômico, que a gente chama de CID. As contribuições de terceiros são, portanto, tributos, de modo que, em geral, o crédito tributário correspondente somente pode ser constituído de forma privativa pela autoridade administrativa por meio de lançamento, né, na forma aqui do artigo 142 do CTN. O artigo aqui terceiro, com a entrada em vigor da Lei nº 11.457 de 2007, por força das disposições contidas, especialmente seus artigos 2º e 3º,
E por ostentarem os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema S, natureza de pessoa jurídica de direito privado, e não integrarem a administração pública, cabe tão somente à Secretaria da Receita Federal do Brasil, em regra, proceder a atividades de tributação, fiscalização, arrecadação e cobrança de contribuições de terceiros. Quarto, prevalência do entendimento consagrado no acórdão embargado, no sentido de que é nulo o ato de fiscalização conduzido pelo SENAI, na vigência a Lei nº 11.457, de 2007, que culminou na lavratura de auto de infração, destinado à exigência de contribuição adicional. Quinto, nos casos de embargos de divergência, não se pode extrair das normas processuais vigentes a tese de eficácia além das partes para o julgado, de modo a ensejar, eventualmente, modulação de efeitos que, no caso, não deve ser acolhida. E sexto, embargos de divergência em recursos especiais desprovidos. Estou olhando aqui para modulação de efeitos rejeitada, tá? O STJ aqui, primeira turma, isso foi agora em 2024. Eu estou olhando para uma jurisprudência aqui, gente, de pessoa jurídica do direito privado, tá? Que ela assume aqui a sua capacidade tributária ativa, tá? A gente vai ver que a linha do tempo vai nos mostrar que em 2016 reconhece-se a legitimidade ativa mediante a segunda turma do STJ, tá? Então a gente vê aqui das entidades, principalmente aqui do Sistema S, para a cobrança das respectivas contribuições adicionais, né? Por si, né? Fiscalizadas ou até mesmo aqui lançadas. Em 2019, nós vamos ver a primeira turma aqui do STJ afirmar novamente essa possibilidade aqui de legitimidade das entidades do Sistema S, tá? Mas esse julgado que eu acabei de trazer para vocês, né, que eu dividi em algumas partes, para que a nossa leitura ficasse, né, até mais fácil, a gente vai ver que essa primeira sessão aqui do STJ, ela não vai nos admitir a delegação aqui da capacidade tributária ativa, meus queridos. Então, a entidade aqui do Sistema S, via, claro, a gente está olhando aqui uma lei processual civil e principalmente tributária. Então, quando eu for olhar para a nossa competência tributária, quando eu falar de instituição do tributo, eu vou ver que ela é política, tá? Então, ela vai ser instituída por lei e vai ser indelegável, né? Que é o nosso primeiro tópico aqui de característica tributária, tá? Então, a gente vê que a capacidade tributária ativa, a gente vai olhar sempre para arrecadação, para fiscalização e principalmente para a execução aqui. E ela pode ser, nesse caso, delegada. Quando falamos de atribuição, eu vou buscar sempre compreender, né, tanto garantias como privilégios processuais aqui, que vão competir, inclusive, vão vir, né, competem aqui, né, principalmente, a pessoa jurídica aqui do nosso direito público. Então, eu vou ver que existe mesmos privilégios e garantias aqui do ente federado. Mas, quando olhamos para a atribuição, além de vermos essa possibilidade de privilégios e garantias, ela vai poder ser revogada, veja só, porque qualquer tempo, via ato unilateral, a pessoa aqui do direito público pode revogar, tá? Então, eu vou ver que não constitui delegação de competência o cometimento aqui da pessoa do direito privado, né? Tanto por encargo como por em função, tá? Vai vir aqui e arrecada tributos, né? Então, eu vou ver aqui, inclusive, cobrança judicial dos tributos, tá? E quando eu olho para essa competência aqui de não constituir delegação, eu estou olhando principalmente o exemplo lá do dinheiro pago para IPTU e PVA, né? Que é arrecadado no banco. Ou seja, você vai querer pagar o carnê, né? Do IPTU, por exemplo. Você vai pagar via Pix no seu banco. Então, a gente vê que posteriormente esse dinheiro que está no banco, ele vai ser transferido para um cofre público, tá? Que é diferente, a gente não vai confundir aqui com a capacidade tributária, tá? Porque quando a gente olha para a capacidade tributária que é ativa, a gente vai ver que vai sempre buscar fiscalizar o cumprimento aqui das obrigações tributárias, tá? Ou até mesmo quando olhamos para a cobrança dos próprios tributos, tá bom? A pessoa jurídica aqui do direito privado, ela arrecada tributos, tá? Diferente da capacidade tributária. A gente tem que ter isso muito claro na nossa vida, tá? A delegação aqui ativa, tanto da fiscalização quanto da cobrança, a gente vai ver que ela vai sempre buscar aqui a capacidade ativa, tá?
Então, não vai conferir aqui para a pessoa jurídica delegatária a disponibilidade dos recursos. Eu vou ver que arrecada aqui e repassa para o ente, né, competente depois. A lei a gente vai ver também, inclusive, deixa eu fechar aqui para não atrapalhar, a lei, tanto instituidora do tributo, a gente vai ver que ela pode nomear uma outra pessoa jurídica, tá? Para ser o sujeito ativo dela, tá? E pode, inclusive, destinar-lhe os recursos arrecadados. Isso a gente chama de fenômeno da parafiscalidade, tá? Que a gente vai estudar mais para frente. A regra sempre que a gente tem que levar para casa é que é indelegabilidade, né, aqui da competência tributária e somente se delega-se se for caso de capacidade ativa, tá bom? Isso que a gente tem que entender. A regra é ser indelegável. Bom, imprescritível, eu estou falando do não exercício da competência tributária, né? Eu não vou diferir a pessoa jurídica do direito público daquela que a Constituição Federal a tem atribuído. E quando a gente fala aqui de imprescritibilidade, eu estou olhando para a competência tributária, ou seja, ela pode ser exercida em qualquer tempo pelo ente que a detém, tá? Mesmo não sendo exercida, não vai acontecer a possibilidade de outra pessoa jurídica e instituir, né, tal tributo, tá bom? Fica competente sempre aquela, em qualquer momento, mas que ela não faça agora, tá? Uma hora ela vai fazer. Eu falo aqui sobre característica, deixa eu ver se vocês estão enxergando de boa, tá? Inalterável, né? Inalterabilidade aqui da competência tributária quando eu estou olhando para o meu ente federado. O meu município, ele pode ser impedido aqui de aumentar uma competência tributária por meio de uma lei infraconstitucional, tá? Ou seja, um novo imposto. Então, eu vou ver que cai direto uma pegadinha bem assim em concurso, ó. Altera-se competência tributária via reforma da lei orgânica, né, do município ou Constituição Federal. Gente, não. Pegadinha isso. Não pode vir a lei orgânica do município ou uma constituição estadual, né, alterar uma competência tributária. Somente a Constituição Federal de 88 é que vai ser possível alterar, tá? Somente a Constituição. Então, eu vou lembrar aqui do nosso Pacto Federativo, né, que é uma cláusula pétrea, inclusive, né? Não é possível, eu nem via reforma constitucional tentar abolir, né, essa autonomia financeira do ente, né? Mas uma observação aqui a gente tem que levar para casa, meus queridos, que não impede aqui reforma constitucional, tá? Via emenda constitucional. Ela só não existe, tá? Bom, olhamos aqui para ser irrenunciável. Quando eu estou olhando para o meu ente federado, ele não pode chegar aqui e falar, vou renunciar, né? O que foi já previsto na Constituição Federal. Aí você fala, somente isso, Kelly, só. Ele não pode chegar e falar, não quero mais, tá? Vou renunciar, não pode. E por fim, facultativa. Facultativa aqui eu tô olhando para uma regra, tá? Que é sem citar aqui a lei principalmente da responsabilidade fiscal, tá? Eu vou ver que cada ente federado vai poder vir e mostrar que os entes podem decidir aqui, inclusive, via conveniência política, inclusive, se será ou não será instituído um tributo. O se instituído é obrigatório sua cobrança, isso é fato. Aí vem o artigo 11 da Lei da Responsabilidade Fiscal, nos confunde um pouquinho, né? A LC 101 de 1999. Ele vai trazer aqui requisitos que são essenciais da responsabilidade na gestão fiscal, ou seja, na instituição ou até mesmo na própria previsão efetiva da arrecadação disso de todos os tributos. Veja, ele vai me vedar, inclusive, a transferência voluntária para um ente que não é disposto, tá? Referente a esses impostos aqui no caso. Inclusive, quando eu falo isso, eu estou olhando para uma sanção aqui que vai ser aplicada. Os entes que não instituírem, né, todos os impostos aqui da sua competência, isso vem da Constituição Federal, tá bom? Exemplo, facultatividade, né? Eu vou ver que são impostos, por exemplo, sobre grandes fortunas, o IGF, né? Até hoje ele não foi instituído, né? Então ele ainda é facultativo, tá bom? Tem essa natureza facultativa. Ele está lá previsto, mas não foi instituído. Bom, agora sim, falamos das características, passaremos para a classificação da competência aqui tributária. Veremos que existem alguns tipos, começando pela competência aqui privativa, tá? Eu estou olhando aqui para os tributos em sua instituição, só feita aqui por determinado ente político, né? Então, eu vou ver, por exemplo, os impostos sobre produtos industrializados. Quem vai instituir ele? Somente a União, tá bom?
Então, eu vou ver em direito tributário, inclusive, que a gente viu, que é uma característica, ele ser indelegável. É a União, então é ela que vai cuidar, tá? Eu não vou ficar passando para outro ente. Então, eu vou ver que os tributos, por excelência, têm a competência aqui privativa. Por exemplo, eu estou falando aqui principalmente dos impostos, tá? Eles são separados lá, bonitinhos, entre federais, estaduais e principalmente municipais, tá? Então, eu vou observar que a União aqui nós vamos encontrar imposto sobre importação de produtos estrangeiros, nosso famoso II, o imposto sobre exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, o IE, imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, o IR, imposto sobre produtos industrializados, o IPI, imposto sobre operações de crédito, câmbio ou seguro, né, ou relativos a que títulos ou valores imobiliários, o IOF, imposto sobre propriedade territorial rural, o ITR, imposto sobre grandes fortunas, o IGF, imposto sobre produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos de lei complementar, o nosso imposto seletivo, chamado aqui conhecido como IS. São esses que são de competência da União. Aí você pergunta, o Estado pode pegar? Não, olha o que o Estado pode fazer e cuidar, né, instituir. São os impostos sobre transmissão, né, causa morte e doação de quaisquer bens ou direitos, nosso famoso ITCMD. Imposto sobre operações relativas aqui à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e principalmente de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, o ICMS. Imposto sobre propriedade de veículos automotores, nosso IPVA também aqui entra como competência do Estado. União não pode cuidar, muito menos os municípios. Então, quem fica aqui, né? Os municípios e aqui eu coloco o Distrito Federal também. Fica responsável, competente aqui para criar, instituir o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU. O imposto sobre transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição, no caso, o ITBI. E, claro, nosso famosinho imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS. O município cuida do município, não vai cuidar do Estado nem da União. O Estado vai cuidar o que compete ao Estado, não vai cuidar do município nem da União. E a União vai cuidar o que é da União, não vai querer instituir o que é competência do Estado ou do município. É isso que a gente tem que entender de competência privada. Leva para casa. Quando eu vou falar que cabe à União, aqui a instituição, no caso dos empréstimos compulsórios, eu vou sempre levar em consideração aquela regra bonita, né, das contribuições especiais, de competência privativa também da União. Nós encontraremos exceções, claro, porque a vida não é tão perfeitinha assim, existem exceções na Constituição, principalmente quando eu olho para o artigo 149, né, que eu falo das instituições de contribuições especiais, né? Eu vou olhar para a União, para o Estado, para o Distrito Federal e para os municípios. Eles terão aqui competência privativa para instituir as contribuições especiais. Então, cada um pode construir o seu, pode instituir o seu, sim. Então, eu vou ver que ele, inclusive, serve para custeio, para o regime de previdência próprio dos seus próprios servidores públicos, né? Titulares de cargos efetivos. Até porque você precisa pagar as contas do seu pessoal, né? Que trabalha para você, né? Por exemplo, o Estado lá de Minas Gerais, ele quer instituir uma contribuição aqui social. Para quê? Para custear seu sistema previdenciário. Ele só pode instituir para o Estado de Minas Gerais. Ele não pode querer instituir lá para Pouso Alegre. Não é competência dele, é de outro. É lá de Pouso Alegre que se vire para instituir o seu, né? Essa é a característica de competência aqui privativa. Agora, partiremos aqui para a competência comum. Eu estou falando aqui de tributos que são vinculados, né? Vinculados a quem? Ao fato gerador, ou seja, que é a sua atividade estatal, que é relativa principalmente ao contribuinte. Quem são eles? As nossas amadas taxas e contribuições de melhoria, né? Todos os entes, eles podem instituir tais tributos, tá bom? Ele vai sempre buscar aqui respeitar as atribuições de cada ente, claro, né? Que vai ser definido lá na Constituição Federal. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro,
ele vai ter lá um serviço público, né, que é específico, divisível, veja, característica das taxas, né? Então, ele vai vir e institui uma taxa estadual para querer custear seu serviço público. É possível? Assim como o município de Juiz de Fora, por exemplo, ele quer realizar uma obra pública. Com valorização mobiliária, tem cara de quê? Contribuição de melhoria. Ele vem e institui uma contribuição de melhoria aqui municipal, porque eu estou falando do município, tá bom? Tranquilo até aqui? Espero que seja muito tranquilo. Essas competências aqui são bem tranquilas. Mas eu vou chamar atenção para a competência aqui cumulativa. Atenção, porque de agora em diante, cumulatividade ou não cumulatividade vai despencar aqui em direito tributário. Então, a gente não pode ter dúvida sobre o que é cumulatividade ou não cumulatividade. Bom, eu estou falando aqui e olhando, na verdade, para o artigo 147 da nossa Constituição de 88. Onde vai falar que a União é o território federal. Ou seja, quando eu olho para o território federal nesse primeiro momento, eu estou olhando que não são entes federados, tá? Eu estou olhando aqui para uma descentralização aqui administrativa territorial. E quando eu olho para esse território federal, eu estou vendo que ele não há uma autonomia política aqui, não há competência tributária própria, tá bom? Então, a União vem aqui e ela cria os impostos estaduais. Sim, pode criar. Se não houver a divisão aqui também dos municípios, cumulativamente os impostos municipais podem ser criados, né? Porque municípios aqui, eu sempre tenho que lembrar, né? Eles possuem uma autonomia política. Se não houver, eu venho e posso, por cumulatividade, instituir aqui esses impostos municipais. O Distrito Federal, ele também, né, pode pegar aqui no caso dos impostos municipais. Uma observação aqui que eu tenho que ter, né? Isso se aplica aos demais tributos. Olha, separei aqui o artigo 147. O que eu acabei de falar, né? Compete à União e território federal os impostos estaduais e se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais ao Distrito Federal cabem os impostos municipais, tá bom? Anota aí nas suas anotações, seu caderninho mágico. Competência residual. Eu tô olhando aqui para a criação de novos tributos. Além daqueles que já existem, tá? Isso que é a característica dele. Então, eu vou olhar que a União, ela unicamente vai ter a competência para criar aqui uns novos impostos, contribuições para a Seguridade Social, né? A União, ela vai por meio do legislador ordinário, né? Ou seja, não pelo poder aqui constituinte derivado, ou seja, a nossa emenda constitucional. Então, a instituição, inclusive, ela vai se aplicar para os impostos aqui residuais, ou seja, eu vou observar alguns critérios. Primeiro, ele tem que ser instituído por lei complementar, ou seja, não pode aqui querer criar por lei ordinária ou até mesmo por medida provisória, só por lei complementar. Ele tem que me obedecer ao critério aqui da não cumulatividade, né? Ou seja, o imposto é cobrado por uma operação, né? Não se cobre na operação seguinte novamente, tá? Então, por exemplo, aqui, não cumulatividade, que eu chamei a atenção, né? Porque eu comecei já a falar da competência cumulativa. A não cumulatividade é, por exemplo, quando eu olho para uma fábrica de móveis. Essa fábrica vende toda a sua produção para uma loja. Aí, depois, ela vai revender esses móveis para o consumidor final. O que eu tenho que observar aqui é que o revendedor, ele só vai pagar a diferença aqui da operação anterior, né? E o que é devido na revenda. Eu não vou pegar lá o que foi feito na fábrica de móveis, não tem que pegar nada disso. Eu tenho que sempre observar isso, né? Não se cobra na operação seguinte, o que veio lá da fábrica de imóveis no primeiro momento, tá? E outra característica que eu tenho que observar é que ele vai possuir aqui um fato gerador, ou até mesmo uma base de cálculo aqui que é diversa dos demais impostos, né? Por exemplo, a Seguridade Social Residual, ela é somente diferente aqui das contribuições seguridades, tá? Não estou falando aqui dos impostos, tá bom? O legislador constituinte, ele vem aqui e realiza a distribuição das competências administrativas dos entes, tá? Por exemplo, o Estado, aqui ele cabe o que não foi determinado à União ou municípios, tá? Isso é a competência residual. Inclusive, essa determinação aqui para o Estado, ele vai vir instituir taxas e contribuições de melhorias também, tá? Peguei aqui, ó, competência residual, trecho aqui do voto do ministro Carlos Veloso, é que a técnica da competência residual da União é para o legislador ordinário e não para o constituinte derivado, tá? Isso que a gente tem que levar para casa do que eu acabei de falar agora do legislador constituinte.
Para nossa competência extraordinária, o que a gente tem que levar para casa? Que é somente a União que vai vir instituir, por exemplo, a iminência de caso de guerra extrema. Eu vou vir e crio um imposto extraordinário da guerra, né? O IEG, né? Inclusive, a gente vai conhecer. Aqui tem o artigo 154, inclusive, né? A União poderá instituir, 2, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, aqui, certo? Os quais serão suprimidos gradativamente, cessados a causa de sua extinção, da sua criação, quer dizer. Bom, eu vou ver que é instituído, claro, por lei ordinária ou medida provisória, tá? Não pode entrar aqui como lei complementar. Esse IEG temporário aqui, ele tem que ser suprido em até 5 anos, ou seja, contados a partir da data que foi celebrada a paz, tá? Eu não vou encontrar aqui restrição de não cumulatividade, ele pode ser, inclusive, cumulativo, tá? O fato gerador, ele não pode ser a guerra. Cuidado, não vai falar que o fato gerador do caso aqui desse imposto de extraordinário de guerra é a guerra. Não, não fala isso, não. A gente vai falar que é o fato econômico relacionado ao contribuinte, tá? Ainda vou falar aqui que estou olhando para uma ampla discricionalidade, tá bom? Observação, não instituído a guerra aqui interna ou guerra civil. Eu não aplico esse imposto para caso de guerra civil, tá bom? Pode instituir aqui com fato gerador, inclusive, de outro imposto, tanto a União como os estados aqui também, tá bom? Essa foi a competência extraordinária. Para falarmos, por fim, da nossa competência compartilhada aqui, meus queridos. Vamos lá, vamos entender o que é isso. Eu tô olhando aqui para a emenda constitucional 132 de 2023. Se você ainda não decorou, é a nossa amada reforma tributária, né? A gente vai ver que ela é seção extra, inclusive, da Constituição Federal de 88, tá bom? Porque a gente vai ver que ela traz a possibilidade de competência aqui compartilhada do Estado, Distrito Federal e do município. Veja só. O IBS, né, o nosso imposto de bens e serviços aqui, ele vai pegar a substituição aqui do ICMS do Estado ou do ISS do município, tá? Ele vai vir instituir via lei complementar, inclusive editada no Congresso, nosso Congresso Nacional, pela União, né, com competência aqui dos estados, distritos federais e municípios, tá? A gente vai ver que eles são integrados aqui e, inclusive, vai existir o comitê gestor do imposto, tá? Então, vimos que é instituído aqui via lei complementar. Vamos encontrar uma legislação que é única, que é uniforme para todo o território. Claro, cada ente vai vir aqui e fixa sua alíquota aqui via lei específica, tá? Mas vamos voltar lá para o nosso comitê gestor do imposto, né? Eles que estão criando aqui, editando, né, junto com o Congresso Nacional, né, já vê que, inclusive, o Senado Federal também vai editar algumas determinadas regras, tá bom? Junto quando falamos aqui da reforma tributária. Então, o comitê aqui, gestor do imposto, ele vai editar o regulamento, né, ele vai ser único, uniformizado, bonitinho, para que a gente consiga interpretar e, principalmente, consiga aplicar, né, a legislação. A gente vai ver que precisa estar determinado a arrecadação do imposto, né? Que vai ser, inclusive, a possibilidade de efetuar compensações, distribuir aqui o produto da arrecadação, tanto para os estados, distritos federais ou municípios, tá? E a gente vai ver que ele também vai ter que decidir aqui o contencioso administrativo. Isso a gente tem que levar em consideração que são novidades da reforma tributária, tá bom? Vai chover sim nos concursos de agora em diante, porque a partir de 2026, para quem não sabia, começa a ser aplicado o início da reforma tributária via, né, a gente sabe, os cupons fiscais lá já vão aparecer o IBS e o CBS lá no cupom fiscal, tá bom? Para fechar nossa aula, vamos falar sobre o bis idem, né, e a bitributação. Primeiro, começamos pelo bis idem aqui. O que é isso, Kelly? Eu tô olhando para os entes, né? Aqui eu vou olhar para, na verdade, o bis idem é um ente, tá? Um ente específico, tá? Ele vai ter capacidade aqui, os entes, de instituir tributos. A gente sabe sobre diversos fatos aqui geradores, né?
Então, pode ocorrer diversas incidências aqui sobre o mesmo fato gerador, né? O mesmo pessoa jurídica do direito público. Isso a gente chama, inclusive, de bis idem, tá? Por exemplo, imposto de renda da pessoa jurídica, né? A gente vê que acontece sob a apuração aqui do lucro da empresa e a gente vai ver que observa e vem junto com a cumulatividade com o CSLL, né? A gente vê também a contribuição do financiamento à Seguridade Social, né, por cargo do empregador, ele vai incidir pela receita e pelo faturamento, tá? Então, a gente vai ver que a União, ela pode instituir duas contribuições sobre o PIS, PASEP e COFINS, tá? O caso da importação também é bem semelhante, veja só. A gente está vendo que vem como mais uma fonte de custeio da Seguridade Social, né? Que a gente vai chamar PIS, PASEP da importação e COFINS importação, tá? A gente não vai encontrar a vedação expressa de bis idem, inclusive na nossa Constituição de 88. A União, ela vai vir aqui com a sua competência residual restringir, né, novos impostos, contribuições que não vão ter aqui fator gerador ou base de cálculo, né, já discriminados, tá? Então, se já foi discriminado, ele vai tentar restringir para não pegar o mesmo fato gerador. No caso da bitributação, a gente vai ver que é mais de um ente, inclusive, tá? Ele vai querer tributar o mesmo fato gerador. Olha que loucura. Vamos ver que estamos falando de uma invasão de competência tributária. A Constituição, inclusive, ela vai nos traçar limites. Por exemplo, o município, ele vem instituir uma alíquota adicional sobre PVA para os veículos registrados em sua circunscrição, né? Eu vou ver que isso é vedado, porque quem que tem competência de criar, de instituir, de alterar IPVA? Falei no início da nossa aula, né? Competência do Estado ou até mesmo do Distrito Federal. Não pode um município chegar e querer criar, né, uma alíquota adicional para o IPVA. Não é possível, tá? Está vendo que a Constituição, ela traça esses limites. Então, vamos ver que existe a exceção. A exceção é o que nos interessa, porque ela que despenca, né? O imposto extraordinário de guerra, né? Ele tem lá na sua redação constitucional que há uma permissão que seja compreendido ou não compreendido. Na verdade, a gente vai ver que é não compreendido a competência tributária aqui vindo da União. Então, a União aqui, ela cria o ICMS extraordinário, por exemplo, com o mesmo fato gerador de um referido imposto estadual. Mas a observação que a gente tem que levar para casa é que institui o IEG, né, um fato gerador compreendido em sua competência. E isso a gente chama de bis idem, né? O imposto de renda, inclusive extraordinário, ou quando a gente olha para o comum, a gente vai ver que tem duas incidências, o mesmo fato gerador, né? Então, a gente olha para a dupla tributação aqui, internacional da renda, né, como um bom exemplo. Por exemplo, eu tenho lá um cidadão que mora no exterior. Ele tem rendimentos aqui de aluguéis de imóveis aqui no Brasil, né? Então, eu estou olhando para uma competência aqui do território nacional. O que pode acontecer? Dele ser cobrado a renda oferida dele também no exterior, ou seja, eu estou chamando aqui de bitributação de renda. Sim, é possível. E eu vou ainda ver que ainda dentro dessa possibilidade, né, a gente está sempre buscando aqui, meus queridos, inclusive, a nossa potência aqui, principalmente quando a gente fala de tratados internacionais. Eles sempre vão buscar, né, evitar essa bitributação, tá bom? Então, para tentar diminuir essa situação, tá bom? Acontece ainda. Meus queridos, agradeço aqui a presença de vocês. Deixa a chuva aqui de likes. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.